Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez você esteja enfrentando dias difíceis, situações que parecem não ter saída. Talvez você esteja lutando em silêncio, carregando preocupações que ninguém vê. Mas agora, pare por um instante, respire fundo, porque este é um momento entre você e Deus. E eu quero orar com você. Se possível, feche seus olhos por alguns segundos e apenas ouça estas palavras. Pai amado, neste momento eu me coloco em oração por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada lágrima. O Senhor conhece cada noite em que essa pessoa tentou ser forte, mas por dentro estava quebrada. Pai, talvez essa pessoa tenha chegado até aqui sem forças. Talvez a esperança tenha diminuído. Talvez as circunstâncias tenham feito ela acreditar que nada vai mudar. Mas agora, nós levantamos nossos olhos para o Senhor, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Deus. A tua palavra declara no Salmo 42, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai amado, neste momento eu apresento diante do Senhor cada vida que está orando comigo. E eu peço, toca agora neste coração, visita agora esta mente, entra agora neste ambiente. Senhor, se existe tristeza profunda, traz consolo. Se existe ansiedade, traz paz. Se existe medo, traz segurança. Eu declaro agora que toda nuvem de desânimo começa a se dissipar. Eu declaro que todo peso emocional começa a cair por terra. Eu declaro que toda palavra negativa que essa pessoa ouviu não terá mais poder sobre a vida dela. Pai, o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. O Senhor é especialista em levantar quem pensava que não conseguiria mais continuar. Por isso, neste momento, eu profetizo renovação espiritual. Eu profetizo esperança sendo restaurada dentro deste coração. Que a presença de Deus comece a preencher cada espaço vazio agora. Que a paz do Senhor invada este lugar. Que a luz de Deus comece a iluminar pensamentos que estavam escurecidos pela preocupação. Pai amado, a tua palavra também nos lembra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Senhor, mesmo quando nós não entendemos o caminho, mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor continua no controle. E hoje nós escolhemos confiar. Hoje nós escolhemos descansar em Ti. Eu declaro agora uma renovação de esperança acontecendo neste coração. Eu declaro que Deus está restaurando sonhos que pareciam esquecidos. Eu declaro que Deus está fortalecendo esta pessoa por dentro. Porque antes da mudança acontecer ao redor, Deus começa mudando dentro de nós. Pai amado, toca agora nesta alma cansada. Renova as forças desta pessoa. Renova a fé. Renova a coragem. Renova a esperança. Que cada palavra desta oração seja como água viva, refrescando um coração que estava sedento. Que cada frase seja como bálsamo, curando feridas invisíveis. Senhor, eu declaro agora que essa pessoa não está sozinha. Mesmo que ela tenha se sentido abandonada, mesmo que ela tenha sentido que ninguém entendia sua dor, o Senhor estava lá, o Senhor continua presente. E neste momento, a presença de Deus começa a trazer um novo fôlego espiritual. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo uma nova estação. Eu profetizo que aquilo que parecia impossível começa a ser tocado pela mão de Deus. Pai amado, que esta oração seja um ponto de virada. Que este momento marque o início de uma restauração profunda.
que a esperança volte a nascer dentro deste coração. Porque quando Deus renova a esperança, a vida começa a florescer novamente. E nós declaramos isso agora, em nome de Jesus. Amém. Continue neste momento de oração. Permaneça com o coração aberto, porque Deus ainda está trabalhando dentro de você. Pai amado, nós continuamos na Tua presença, porque quando nos aproximamos do Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. Senhor, o Senhor conhece cada pensamento que tem passado pela mente desta pessoa. Pensamentos de preocupação, pensamentos de medo, pensamentos que muitas vezes tentaram apagar a esperança. Mas agora, em nome de Jesus, eu declaro que toda mentira que tentou se instalar na mente desta pessoa começa a perder força. Toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso, toda palavra que tentou fazer essa pessoa acreditar que não há saída, cai por terra agora. Porque a verdade de Deus é maior. A Tua palavra declara em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai amado, neste momento eu peço, enche esta vida com a Tua esperança, enche este coração com a Tua paz, enche esta mente com a Tua luz. Senhor, talvez essa pessoa tenha passado por decepções. Talvez tenham existido portas que se fecharam. Talvez existam orações que ainda parecem não ter sido respondidas. E isso machucou, isso cansou, isso abalou a fé. Mas agora nós declaramos algo poderoso. O tempo de Deus ainda está em movimento. Os planos de Deus não foram cancelados. O futuro preparado por Deus ainda está de pé. Eu declaro agora que a esperança volta a respirar dentro deste coração. Eu declaro que a fé começa a se levantar novamente. Eu declaro que a coragem espiritual começa a despertar. Pai amado, que toda sensação de derrota comece a sair agora. Que todo espírito de desânimo comece a ser quebrado. Que todo peso espiritual comece a cair por terra. Em nome de Jesus, Senhor, onde havia cansaço emocional, traz renovação. Onde havia tristeza profunda, traz consolo. Onde havia pensamentos confusos, traz clareza. Pai, que a presença do Espírito Santo envolva esta pessoa agora. Que esta oração se torne um momento de cura interior, porque muitas vezes as batalhas mais difíceis não são externas, são dentro do coração, são dentro da mente, são dentro da alma. Mas o Senhor é poderoso para restaurar tudo. Eu declaro agora que Deus está restaurando a alegria que foi roubada, que Deus está restaurando a confiança que foi abalada, que Deus está restaurando a esperança que parecia apagada. Pai amado, assim como o sol nasce todas as manhãs, que uma nova luz comece a nascer dentro desta vida, uma nova visão, uma nova fé, uma nova expectativa, porque quando Deus renova a esperança, nós voltamos a acreditar. Voltamos a sonhar, voltamos a caminhar. Senhor, levanta agora esta pessoa, fortalece agora esta vida, que cada batida do coração desta pessoa seja lembrada de uma verdade espiritual poderosa. Deus ainda está no controle. Deus ainda está escrevendo a história. Deus ainda está abrindo caminhos. Pai amado, eu declaro agora uma renovação profunda. Uma renovação que começa na mente, uma renovação que toca as emoções, uma renovação que fortalece o espírito, que toda voz de acusação seja silenciada, que toda lembrança de fracasso perca o poder, que todo sentimento de incapacidade seja removido, porque esta pessoa é filha, é filho do Deus vivo, e o Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti. Pai, que neste momento algo novo comece a nascer, uma esperança firme, uma fé restaurada, uma paz que não depende das circunstâncias. Eu declaro agora que esta pessoa vai se levantar com mais força, vai caminhar com mais fé, vai olhar para o futuro com mais esperança.
Porque a mão de Deus está sobre esta vida. E quando Deus toca um coração, nada permanece igual, Senhor. Continua operando, continua restaurando, continua renovando, porque sabemos que quando a esperança volta, a vida inteira começa a se transformar. Neste instante, permaneça em espírito de oração. Não apresse este momento, porque quando nos colocamos diante de Deus com sinceridade, Ele começa a tocar lugares dentro de nós que ninguém mais consegue alcançar. Pai querido, olha para esta vida que continua aqui em oração. O Senhor conhece os caminhos que essa pessoa percorreu. O Senhor viu cada luta silenciosa. O Senhor viu cada momento em que ela tentou continuar, mesmo quando o coração estava cansado. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que quase desistiram. Pessoas que começaram a perder a expectativa de dias melhores. Pessoas que foram feridas por situações inesperadas. Mas agora, em nome de Jesus, eu declaro que uma nova força espiritual começa a se levantar dentro desta vida. Pai amado, que toda sensação de vazio comece a ser preenchida pela Tua presença. Que todo sentimento de solidão seja visitado pelo Teu amor. Que toda a área da vida que parecia seca comece a ser regada pela esperança que vem do Senhor. Porque a Tua palavra nos lembra em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Senhor, isso significa que não importa o que aconteceu ontem, não importa o quanto esta pessoa se sentiu fraca. Hoje existe uma nova misericórdia, hoje existe uma nova oportunidade. Hoje existe um novo começo. Pai amado, eu profetizo agora sobre esta vida, um novo recomeço espiritual. Eu declaro que Deus está restaurando aquilo que parecia perdido. Eu declaro que Deus está reconstruindo aquilo que parecia quebrado. Eu declaro que Deus está levantando aquilo que parecia caído. Senhor, que todo o peso do passado comece a sair agora. Que toda lembrança que traz dor comece a perder força. Que toda ferida emocional comece a ser tocada pelo Teu poder restaurador. Pai, que esta pessoa comece a sentir agora uma paz diferente. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem diretamente do Teu Espírito. Porque quando o Senhor toca a nossa alma, até aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. Eu declaro agora que o coração desta pessoa começa a se encher de esperança novamente, que os pensamentos começam a ser renovados, que a visão sobre o futuro começa a mudar. Senhor, talvez essa pessoa tenha olhado para frente e não tenha conseguido enxergar saída. Talvez o amanhã tenha parecido incerto, mas neste momento nós lembramos de uma verdade espiritual poderosa. O Deus que começou a obra é fiel para completá-la. Pai amado, sopra agora um novo ânimo sobre esta vida. Sopra agora um novo fôlego espiritual. Sopra agora uma nova coragem. Que o medo não domine mais esta mente. Que a insegurança não controle mais este coração. Que a tristeza não determine mais os próximos passos desta pessoa. Porque o Senhor está renovando as forças. Assim como diz a Tua palavra em Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, eu declaro agora, forças sendo renovadas, esperança sendo restaurada, fé sendo fortalecida, que esta pessoa volte a caminhar com confiança. Que esta pessoa volte a olhar para a vida com expectativa. Que esta pessoa volte a acreditar que Deus ainda fará grandes coisas. Senhor, toca agora nas emoções. Toca agora nos pensamentos. Toca agora nas áreas mais sensíveis deste coração. Que toda a escuridão interior comece a dar lugar à luz de Deus. Que todo desânimo comece a dar lugar à coragem. Que toda incerteza comece a dar lugar à fé.
Pai amado, eu profetizo que uma nova estação começa a nascer, uma estação de restauração, uma estação de fortalecimento, uma estação de esperança renovada. E aquilo que parecia impossível começa a se mover pela mão poderosa de Deus. Porque quando o Senhor decide agir, nada pode impedir. E nós continuamos confiando, continuamos esperando, continuamos declarando que Deus está fazendo algo novo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, permita que seu coração continue diante de Deus. Talvez você não consiga explicar tudo o que sente. Talvez existam perguntas que ainda não têm resposta. Mas existe algo poderoso acontecendo neste momento. Porque quando alguém busca a presença de Deus com sinceridade, o céu se move. Pai amado, neste momento eu apresento novamente diante do Senhor esta vida que continua em oração. Cada preocupação, cada batalha, cada situação que tem tentado enfraquecer a esperança. Senhor, existem momentos em que as dificuldades parecem maiores que a nossa fé, momentos em que as notícias desanimam, momentos em que as circunstâncias parecem falar mais alto que as promessas. Mas agora, nós escolhemos ouvir a voz de Deus. E a tua palavra declara no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, que neste momento essa verdade entre profundamente no coração desta pessoa. O socorro não vem das circunstâncias. O socorro não vem apenas das pessoas. O socorro vem do Senhor, o Deus que criou os céus, o Deus que sustenta a terra, o Deus que continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu declaro agora que toda sensação de abandono começa a desaparecer. Eu declaro que toda voz que dizia não tem mais jeito, perde a força. Eu declaro que toda atmosfera de desânimo começa a ser quebrada. Pai amado, levanta esta pessoa espiritualmente agora, que ela sinta dentro do coração uma nova firmeza, uma nova confiança, uma nova segurança. Senhor, que a esperança volte a crescer como uma chama acesa dentro da alma, uma chama que nenhuma dificuldade pode apagar, uma chama que nenhuma notícia ruim pode destruir, uma chama que nasce da confiança em Deus. Pai, eu profetizo agora sobre esta vida, um fortalecimento interior profundo, que Deus está alinhando pensamentos, que Deus está restaurando emoções, que Deus está levantando a fé novamente, porque quando a esperança é renovada, a pessoa volta a caminhar, volta a acreditar, volta a olhar para frente. Senhor, que todo espírito de desânimo seja repreendido agora. Que toda carga espiritual de tristeza seja removida, que toda opressão emocional seja quebrada. Em nome de Jesus. Pai amado, que a presença do Teu Espírito Santo envolva esta pessoa agora mesmo, que ela sinta paz, que ela sinta segurança, que ela sinta que Deus continua ao lado dela, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites silenciosas, mesmo quando ninguém mais percebe a luta que ela enfrenta. O Senhor vê, o Senhor entende, o Senhor cuida. Pai, eu declaro que esta pessoa não ficará presa no desânimo. Eu declaro que esta pessoa não ficará paralisada pelo medo. Eu declaro que Deus está abrindo um novo caminho. Mesmo que agora os olhos naturais ainda não vejam, mesmo que as respostas ainda estejam chegando, o Senhor já está trabalhando. Porque o Deus que começa uma obra não abandona no meio do caminho. Senhor, renova agora as expectativas, renova agora os sonhos, renova agora a confiança. Que esta pessoa volte a acreditar que o amanhã pode ser diferente. Que esta pessoa volte a acreditar que Deus ainda pode surpreender. Que esta pessoa volte a acreditar que novas portas podem se abrir. Pai amado, eu declaro que algo está sendo restaurado dentro deste coração. Algo que talvez estivesse quase apagado, mas que agora começa a ganhar força novamente. A esperança, a fé, a confiança em Deus. Senhor,
Que esta oração continue sendo como luz no meio da escuridão. Que cada palavra seja como uma semente de vida. Que cada declaração fortaleça o espírito desta pessoa. Porque quando Deus renova a esperança, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. E nós continuamos declarando isso, com fé, com confiança e com o coração firmado no Senhor. Mesmo que você não perceba completamente, Deus já começou a agir dentro de você. Há momentos em que a mudança não começa ao redor, ela começa dentro da alma, e é exatamente isso que o Senhor está fazendo agora. Pai amado, eu continuo colocando diante do Senhor esta vida que permanece em oração. O Senhor conhece os caminhos que essa pessoa tem percorrido. O Senhor conhece os dias difíceis. O Senhor conhece as batalhas invisíveis que ela tem enfrentado. Senhor, quantas vezes essa pessoa tentou ser forte, quantas vezes tentou continuar caminhando, mesmo quando o coração estava pesado, quantas vezes tentou acreditar, mesmo quando as circunstâncias pareciam dizer o contrário. Mas neste momento, nós levantamos novamente a nossa confiança em Ti, porque a nossa esperança não está nas dificuldades. A nossa esperança está no Deus que transforma histórias. Pai amado, a Tua palavra declara no Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. Senhor, que esta verdade entre profundamente no coração desta pessoa agora. Somente em Deus está a esperança. Somente em Deus está a segurança. Somente em Deus está a força que precisamos para continuar. Pai, eu declaro agora que toda instabilidade emocional começa a ser acalmada. Que toda inquietação da mente começa a ser silenciada. Que toda angústia começa a dar lugar à paz que vem do Senhor. Eu profetizo agora uma restauração interior profunda. Que Deus está curando pensamentos feridos. Que Deus está restaurando emoções que estavam abaladas. Que Deus está fortalecendo o espírito desta pessoa. Senhor, que esta vida comece a sentir algo diferente agora. Uma tranquilidade que vem do céu, uma confiança que nasce no coração, uma certeza espiritual de que Deus continua no controle. Pai amado, eu declaro que esta pessoa não ficará prisioneira do desânimo. Eu declaro que esta pessoa não ficará presa às dores do passado. Eu declaro que Deus está abrindo novos caminhos, mesmo que ainda não sejam visíveis, mesmo que ainda estejam se formando. O Senhor já está preparando algo novo. Pai, que toda voz de medo seja silenciada agora, que toda lembrança de fracasso perca a força, que toda sensação de incapacidade seja removida, porque a Tua palavra diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, fortalece agora esta vida, fortalece a mente, fortalece o coração, fortalece a fé, que esta pessoa volte a se levantar espiritualmente, que ela volte a caminhar com coragem, que ela volte a olhar para frente com esperança. Pai amado, eu profetizo agora um novo tempo, um tempo em que Deus começa a restaurar aquilo que parecia impossível, um tempo em que Deus começa a surpreender, um tempo em que Deus começa a abrir portas inesperadas. Senhor, que a esperança não seja apenas um sentimento, que ela se torne uma convicção espiritual, uma certeza de que Deus continua escrevendo esta história. Pai, mesmo que existam desafios pela frente, mesmo que ainda existam batalhas, esta pessoa não caminhará sozinha. O Senhor estará guiando cada passo. O Senhor estará sustentando cada momento. O Senhor estará abrindo cada caminho. Eu declaro agora que uma nova confiança começa a nascer dentro deste coração. Que uma nova força espiritual começa a se levantar. Que uma nova esperança começa a crescer. E aquilo que parecia impossível começa a se mover pela poderosa mão de Deus. Pai amado,
Que esta vida continue firme, continue confiando, continue acreditando, porque quando a esperança é renovada em Deus, o futuro deixa de ser motivo de medo e passa a ser motivo de fé. E nós permanecemos confiando nisso. Chegando a este momento final da oração, permaneça mais um pouco na presença de Deus. Não trate este instante como apenas mais algumas palavras. Deixe que o seu coração realmente receba aquilo que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Pai amado, nós chegamos diante do Senhor com gratidão, porque sabemos que o Senhor ouviu cada palavra, o Senhor viu cada lágrima silenciosa, o Senhor percebeu cada pensamento que passou pela mente desta pessoa enquanto ela orava. E neste momento, nós selamos esta oração com fé. Senhor, se existia um coração cansado no início desta oração, que agora exista um coração fortalecido. Se existia uma mente cheia de preocupações, que agora exista uma mente sendo renovada pela paz de Deus. Se existia uma esperança fraca, que agora exista uma esperança viva. Pai amado, eu declaro agora, em nome de Jesus, que uma nova estação começa na vida desta pessoa. Uma estação de renovação espiritual, uma estação de fortalecimento interior, uma estação de esperança restaurada. Senhor, que a partir de hoje, essa pessoa comece a enxergar a vida com novos olhos, olhos de fé, olhos de confiança, olhos que conseguem perceber que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. Pai, a Tua palavra nos lembra em Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E nós cremos nisso. O Senhor é fiel. Fiel para sustentar, fiel para restaurar, fiel para abrir caminhos onde antes não havia. Eu declaro agora que toda porta que Deus preparou para esta vida se abrirá no tempo certo. Eu declaro que toda resposta que está sendo preparada chegará no momento certo. Eu declaro que toda promessa que Deus liberou se cumprirá. Pai amado, que esta pessoa caminhe a partir de hoje com um coração mais leve, com pensamentos mais firmes, com uma fé mais profunda, que quando o medo tentar aparecer, ela se lembre desta verdade. A minha esperança está em Deus. Que quando as dificuldades surgirem, ela se lembre desta verdade. Deus continua no controle. Que quando surgirem momentos de dúvida, ela se lembre desta verdade. O Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. Pai, eu profetizo agora paz sobre esta casa, paz sobre esta família, paz sobre esta mente, paz sobre este coração. Que a presença do Senhor permaneça neste ambiente, que a presença do Senhor acompanhe esta pessoa nos próximos dias, que a presença do Senhor fortaleça cada passo, porque quando Deus renova a esperança, a caminhada se torna mais leve, a fé se torna mais firme e o coração encontra descanso. Pai amado, recebe esta oração, recebe esta fé, recebe este momento de entrega, e que esta pessoa continue caminhando com confiança, sabendo que o Senhor está guiando cada passo. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreva nos comentários esta frase de fé: minha esperança está em Deus. Declare isso. Profetize isso sobre a sua própria vida. E se esta oração falou com o seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a fé todos os dias. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa renovar a esperança, porque uma oração pode alcançar um coração exatamente no momento certo. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. E nos encontramos de manhã aqui no canal. Até a próxima oração.